Boa noite! Estamos iniciando neste dia 7 de abril, às 19h30, a nossa live, como nós havíamos prometido. Nós estamos aqui para apresentar o primeiro episódio dos episódios de Jericó. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor abençoe a todos, que essa seja uma noite abençoada, que essa seja uma noite de aprendizado, que essa seja uma noite de alegria na presença do Senhor. Então sejam bem-vindos a este momento e nós vamos então iniciar a nossa live com a nossa música Vem com Josué lutar em Jericó. Lutando as muralhas caem. Quando nós lutamos, valendo-nos do poder de Deus. Como é que foi o seu dia? Foi um dia tranquilo? Você venceu mais um dia de isolamento e nós estamos perto de voltarmos à normalidade. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem poupado as nossas casas, Ele tem poupado as nossas famílias, Ele tem poupado a igreja. E sobre aqueles que o corona infectou, Deus também está realizando a sua obra de cura. Nós cremos no poder de Deus.
E aí, o que lembram de ontem sobre o episódio de introdução desses episódios de Jericó? Será que se eu fosse fazer alguma pergunta aqui, vocês responderiam? Mas não vou fazer não. A sua Bíblia já está na sua mão, então se posicione, abra a sua Bíblia daqui a pouco no texto que nós iremos ler, mas antes eu quero orar para que Deus direcione este momento, para que Deus nos dê condições de compreender o que Ele quer nos ensinar neste encontro de hoje. Pai, nós te agradecemos por estarmos novamente aqui para compartilhar da Tua Palavra. Nós cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz, nós cremos que ela é absoluta e nós cremos que ela foi colocada pelo Senhor à nossa disposição para crescermos na nossa intimidade com o Senhor, para sermos fortalecidos contra o pecado, fortalecidos contra o mundo e fortalecidos contra o ataque de Satanás. Nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações nesta noite, que nenhuma preocupação nesse momento venha tirar a nossa atenção, que possamos estar todos ligados naquilo que iremos ouvir e que aquilo que não for dito pela deficiência deste que fala, que o Teu Espírito Santo complete no coração de cada um. Ser com aqueles que estão ainda em momentos tensos, com aqueles que estão ainda em momentos de tristeza, que o Senhor leve esperança para aqueles que estão tensos e leva consolo para aqueles que estão em profunda tristeza neste momento. Abençoa as famílias enlutadas. Hoje nós tomamos conhecimento de famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor console com o poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sua Bíblia está aberta? Então, hoje o episódio é Fortaleza Humana versus Poder de Deus. E o texto nós vamos ler, e você deve acompanhar na sua Bíblia, é um pouco longo, mas eu preciso ler esse capítulo 6 de Josué. Então vamos lá? Capítulo 6 de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca do Senhor os seguia. Os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis.
Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, de todos os que estiveram com ela, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a pedra do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, aliás, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Então aí está o relato, o capítulo que fala sobre esta batalha. Voltando um pouco no capítulo 2, você depois pode ler o capítulo 2, o 3, o 4 e o 5, até chegar no 6º, que faz parte do contexto disso que está no capítulo 6. Voltando um pouco, nós vamos encontrar no capítulo 2 o relato da visita dos espias que foram enviados por Josué de Sitim, onde eles estavam acampados. Então, lembro que eles aqui, quando vão atacar o muro, já tinham atravessado o Rio Jordão. Mas no capítulo 2, Josué de lá, naquele momento, ele manda os espias observar como era a cidade de Jericó. E esses espias foram e se hospedaram na casa de Raabe. O rei de Jericó ficou sabendo que esses espias estavam na cidade e mandou mensageiros à casa de Raabe para arguí-la. E ela, por providência de Deus,
ela escondeu os espias, despistou os enviados do rei. Eles então foram procurar os espias em outros lugares, porque ela tinha dado uma rota para que eles fossem. E Raabe então volta-se para os espias e diz, lá o capítulo 2, que ela e todos na cidade estavam com muito medo, porque sabiam que o Senhor os havia dado aquela terra, para os hebreus. E ela disse para eles que as vitórias do Senhor, libertando os hebreus do Egito, a conquista sobre os amorreus, e tinha chegado até o conhecimento deles, e eles estavam desanimados, eles estavam sem ânimo, eles estavam com medo, porque o Senhor, Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela disse isso para os espias. O rei, quando soube que os hebreus estavam por perto, ele trancou a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía, com medo dos hebreus. E Raabe, nessa conversa, pede misericórdia sobre ela e sua família, e assim como ela havia usado de misericórdia para com eles, ela então pede que eles poupassem ela e a sua família. E os espias concordaram. Ela então os desce por cordas pelo muro, pela janela que ficava ao lado do muro, e eles descem, e eles então são aconselhados por ela a ficarem escondidos num monte 3 dias, até que os que o estavam procurando voltassem para a cidade. E nessa descida deles pela janela, eles deram a ela um cordão vermelho, que seria o sinal que ela teria que botar naquela janela onde eles desceram. Ela teria que colocar esse cordão vermelho ali, porque seria o sinal de que quem fosse passar por ali não atacasse aquela casa, que tirasse todos que estavam dentro da casa. E caso contrário, se ela não fizesse isso, eles estavam desobrigados de cumprir o trato que ali fizeram. Agora, olha uma coisa interessante. Eles disseram para ela: recolha todos da sua casa, qualquer que sair da porta da tua casa vai morrer. Então, eles decretaram um isolamento social. Fique em casa e aguarde. Vocês só vão sair quando nós viemos buscar vocês. E eles disseram: se você denunciar a nossa visita, também nós ficaremos desobrigados do nosso trato. E ela obedeceu. Os espias voltaram e deram todo o relatório para Josué. Aí eles passam pelo Jordão, né? Como foi a passagem, vocês podem ler os capítulos 3 e 4, e vai acontecer também a circuncisão de todos os filhos de Israel. E a Páscoa também é celebrada antes desse ataque, e o maná também é cessado naquele instante, e Deus aparece a Josué, e nessa aparição a Josué, ele fortalece a Josué com a visita naquele momento que ele ia enfrentar talvez o primeiro grande desafio dele diante daquela fortaleza. E aí então nós chegamos no capítulo 6, que nós já lemos. Josué orientou o povo como proceder. A participação do povo era só uma: obedecer. É isso que o povo tinha que fazer. Tudo que ele havia falado, o povo tinha que obedecer. A estratégia de Deus era a seguinte: rodear a cidade durante 6 dias, rodear toda a cidade, todo o perímetro, uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, Deus diz: vocês vão rodear a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta, e então o muro vai ruir, porque será dada a ordem para que vocês gritem.
e o muro cairá. Então, após a obediência, vem a participação final do povo. Depois de fazer tudo exatamente como Deus havia ordenado a Josué e mandado Josué ensinar o povo, veio então a participação do povo. Qual foi a arma que o povo usou? O povo gritou. Deus mandou que o povo gritasse. Ao ouvir o toque longo da trombeta de chifre, o muro vai cair e a cidade amotinada não aguentou o ataque de Deus e que estava liderando o seu povo. Da cidade deveriam tomar como despojo toda a prata, ouro, utensílios de ferro e de bronze que seriam consagrados ao Senhor, não era para eles. E mais nada eles deveriam aproveitar da cidade. Todas as vezes que um exército entrava numa cidade, ele tinha o direito de pegar os despojos dali da cidade, as riquezas, tudo que pudesse, eles tinham o direito de levar. Mas nesse caso, eles foram orientados a levar somente a prata, o ouro e os utensílios que tinham bronze e ferro. Mas não era para eles, era para consagrar ao Senhor, para levar para o tesouro. E o Senhor deixou bem claro que quem não obedecesse nesse ponto, quem quebrasse esta regra, seria maldito e amaldiçoaria todo o arraial. Logo em seguida, após a conquista de Jericó, o que veio no texto seguinte? Eles então vão atacar a próxima cidade. Eles vão atacar Ai. E nesse ataque a cidade de Ai, eles subestimam. Josué mandou os espias, eles voltam e subestimam o poder militar da cidade e eles são derrotados. E Josué então cai em tristeza, Josué cai em depressão, Josué começa a clamar ao Senhor, dizendo que era melhor ter deixado eles do outro lado do Jordão, para passar o que eles estavam passando, como é que ficaria o nome do Senhor, e o Senhor disse: Josué, levanta, para de murmurar, porque há pecado no meio do arraial. E Deus mostra a Josué a causa da derrota lá para o exército de Ai. A causa da derrota era Acã. Acã havia quebrado aquilo que o Senhor havia dado ordem para que não pegassem nada de despojo para si próprio. Acã havia pegado uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de 50 ciclos. E ele disse na confissão: cobicei-os e tomei-os. Isso fez com que ele desobedecesse ao Senhor. Lembra? Estava tudo indo muito bem, tudo debaixo da obediência daquilo que o Senhor havia determinado. E aqui aparece o ato da desobediência que trouxe derrota para o arraial. E Acã e toda a sua casa foi punido. Houve santificação depois disso. E então o exército hebreu voltou a atacar Ai e tiveram uma vitória espetacular sobre a cidade. Quais são as lições que tiramos hoje desse episódio da fortaleza humana contra o poder de Deus? A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus derruba tudo aquilo que se opõe aos seus planos, aos seus propósitos. Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, tudo aquilo que é contra os desígnios de Deus, Deus derrota, Deus derruba. O plano de Deus, baseado na sua promessa para os hebreus, era: lhes darei uma terra que emana leite e mel. Isso era a promessa de Deus. E ele havia dito ao líder daquela tarefa, a Josué. Você pode acompanhar aí no capítulo 1, a partir do verso 6. Olha o que ele disse para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi
dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, não temamos as muralhas que se levantam contra nós. Não temamos as muralhas que se encontram entre nós e os planos de Deus. Confiemos na promessa da vitória. Jesus, pela boca de Paulo, ele disse que nele, em Jesus, somos mais do que vencedores. Então somente avancemos. Não há fortaleza que pode neutralizar o poder de Deus na nossa caminhada, o poder de Deus na nossa jornada. E nós sabemos que nós estamos nesse mundo aqui, caminhando rumo à Nova Jerusalém, estamos caminhando rumo à Nova Canaã, a Canaã é prometida por Deus, a Canaã espiritual. E não permita, em nome de Jesus, você tem isso pela palavra de Deus, que nenhuma das situações o faça um derrotado, porque Deus, Ele é aquele que está com você, é aquele que está comigo. Nós precisamos ser tão somente obedientes à sua palavra. Uma vez obedientes à sua palavra, Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Isso me fez lembrar o que nós encontramos escrito em Jó, no capítulo 42, verso 2, quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, não se intimide. Não se intimide com o tamanho do obstáculo. Deus é maior do que ele. Marche, vá em frente, dê o grito da vitória, dê o grito de fé, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que Deus derruba tudo aquilo que se opõe aos seus planos, aos seus propósitos na nossa vida. A segunda lição, a nossa participação nos planos de Deus é a obediência. Essa é a nossa participação. Fazer tudo conforme ele deixou escrito. Os hebreus seguiram à risca todo o processo, como Josué havia passado para eles. O primeiro dia, fizeram exatamente como Deus mandou, rodearam a cidade, não deram uma palavra, não deram um sussurro, em silêncio, e voltaram para o arraial. Fizeram isso no segundo, no terceiro, no quarto e no sexto dia, exatamente conforme o Senhor mandou. Nada diferente do dia primeiro para o dia seguinte, nada diferente no terceiro dia, diferente do segundo dia. Nenhum adendo humano, nenhum acréscimo humano nos planos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. O que nós precisamos aprender é obedecer aquilo que o Senhor traça para a nossa vida. E no sétimo dia, então foi o dia em que eles circularam o muro 7 vezes, nem menos nem mais. Nada que Deus nos manda fazer é de mais ou é de menos, irmãos, nada. Se Ele pede obediência é porque nós temos como obedecer. Então, nada que Deus nos manda fazer é impróprio para nós. Cuidado, Ele não permite interferências nos seus planos
e nas suas estratégias. O que Deus traçou para a sua vida, obedeça, porque Ele não permite nenhuma interferência. Lembra de Jonas? Quis interferir naquilo que Deus havia traçado para que ele fosse a cidade de Nínive. Ele quis tomar uma outra direção e o Senhor o fez aprender a lição daquela maneira, ficando no ventre de um grande peixe 3 dias e 3 noites. E ele foi vomitado na praia e então ele compreendeu que ele tinha que obedecer ao Senhor. Como é que está a sua vida de obediência? Eu sei que você crê no Senhor. Eu sei que você sabe que o Senhor, Ele é poderoso contra qualquer obstáculo. Mas Ele é isto. E você é o quê? É obediente? Você está cuidando em obedecer, em fazer tudo o que Ele deixou escrito para que você tenha uma vida vitoriosa? O Salmo 1 fala sobre isso. Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite é bem-aventurado, e tudo o que ele fizer vai ser bem sucedido, porque a sua vida é pautada na palavra de Deus. Então Deus não permite interferência nos seus planos e nas suas estratégias. A ordem para Josué era: faça tudo conforme está escrito. Muitas derrotas, às vezes, meus queridos, muitas derrotas, elas devem ser colocadas na nossa conta. Na nossa conta. Por conta da desobediência. Então, a desobediência é a chave da queda. Como é que foi que Adão caiu? Porque desobedeceu. É a chave da queda. Desobediência nos faz perder o rumo, a linha dos planos e dos propósitos de Deus. Raabe, por que ela logrou êxito em ser poupada juntamente com a sua família? Porque Raabe obedeceu à estratégia dos espias. Os espias deram uma estratégia para ela. Qual era a estratégia? Coloque o cordão na janela em que nós estamos descendo e coloque todo mundo dentro de casa, ninguém saia. Não saia ninguém, até que nós estejamos aqui para tirar vocês. Ela colocou o cordão vermelho na janela, por onde havia dado escape aos espias, e ficou dentro de casa, aguardando a sua libertação. O trato estaria desfeito se ela quebrasse a estratégia. Ela obedeceu e ela foi poupada, tanto ela como os seus pais, os seus irmãos e toda a sua parentela e tudo que eles tinham, e foram colocadas para viver no meio do arraial dos hebreus. Que coisa linda, a obediência à palavra de Deus. Mas, dentro desse episódio de Jericó, há um ato de desobediência. Há um ato de desobediência. De apenas um, que levou maldição a todo o acampamento hebreu. Acã. Acã foi contra a ordem de Deus. Ele desobedeceu. No meio de todos, ele achou por bem quebrar a estratégia de Deus. Ele desobedeceu ao Senhor e ele se apropriou do que não devia. Pior ainda, ele se apropriou, não foi de coisas que eram dos habitantes de Jericó, era de Deus, porque Deus tinha dito: o ouro, a prata e os utensílios de ferro e de bronze, vocês recolham para mim, consagrem a mim e deixem tudo isso na casa do tesouro. Ele então, ele se apropria do que não devia, levou os hebreus a serem derrotados vergonhosamente diante do povo de Ai. Aquele exército que havia, pelo poder de Deus, passado pelo intransponível que eram as muralhas de Jericó, e cai diante do exército de Ai, porque um homem havia desobedecido ao Senhor. Em Acã, ele foi punido, em Acã foi punido todo o arraial. Acã e toda a sua família recebeu do Senhor a punição por causa da desobediência. E o
o exército de Israel só voltou a ter sucesso depois que o povo foi santificado do seu pecado. Quer ser vitorioso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Quer ser vitorioso? A obediência é a chave. Deus disse para Saul, quando ele quebrou aquilo que Deus havia mandado ele fazer. E Deus disse a ele: obediência quero e não sacrifício. É isso que Deus quer na nossa vida. E quando nós obedecemos, os planos de Deus se concretizam nas nossas vidas. Porque Deus tem as melhores estratégias. Deus tem os melhores planos. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, disse Deus para o povo de Israel. Planos de bem, não planos de mal. Deus tem plano para você. Deus tem plano para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem plano para você que ainda não recebeu Jesus no seu coração. E a primeira estratégia de Deus para aqueles que não têm Jesus no coração é receber Jesus. Essa é a primeira estratégia. Ouvir a palavra, obedecer aquilo que a palavra está dizendo e crer no Senhor Jesus. E aí você vai entrar no exército de Deus. Você vai entrar neste Israel espiritual que está caminhando, conquistando e conquistando vitórias até chegar na Canaã prometida pelo Senhor Jesus. Quer entrar para este exército espiritual? Abre o seu coração para Jesus. E você que já é de Jesus, observe os seus atos, porque a desobediência traz derrota. Nós estamos diante de uma fortaleza inimiga. E era diferente dos muros de Jericó, que eram vistos à distância, 10 metros de altura, segundo alguns historiadores, 10 metros de largura, mas agora nós estamos diante de um inimigo que nós não vemos. Um inimigo que só pode ser visto através de microscópio eletrônico. Mas Deus está vendo. E Ele está guardando o seu povo. Mas nós precisamos de obedecer. Nós precisamos caminhar confiando em Deus. Nada irá nos separar do amor de Deus, mas sejamos obedientes. Aquilo que Deus tem dado para as autoridades, nós sejamos obedientes para termos a vitória, porque Deus haverá de nos dar a vitória. Tome em obediência todas as orientações. Deus está cuidando do ataque contra o inimigo comum. E na hora certa, Ele nos dará o brado de vitória. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, espero que o Senhor enriqueça a sua vida com esse primeiro episódio de Jericó. Enriqueça a sua vida e a sua relação com Ele, né? Sabendo que nada pode frustrar os seus planos e sabendo que Ele espera de nós para cumprir os seus planos, tão somente que sejamos obedientes à sua palavra, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque através desse relato da vitória do teu povo, nessa grande manifestação do teu poder, nós vimos que o Senhor é aquele que cumpre tudo aquilo que promete, desde que sejamos obedientes à tua palavra. Obrigado porque aqui nós aprendemos que o Senhor é maior do que qualquer obstáculo na vida daquele que crê. E aprendemos também que o Senhor quer de nós obediência para nos fazer sempre vitoriosos. Alcança cada um nessa noite. Fortalece o coração de cada um nesse momento. E traga entendimento àqueles que ainda não se curvarem diante de Jesus e que ainda não fazem parte deste Israel espiritual do Senhor que caminha em direção à conquista daquilo que nos está prometido, que é a Canaã celestial. Guarda todos nesta noite.
abençoa a todos, nos dê uma noite tranquila e de esperança no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã, às 19h30, nós estaremos com o segundo episódio. E antes, então, de encerrarmos, vamos novamente ouvir a nossa música, que é a nossa trilha sonora. Chegou ao fim. Vem com Josué, para em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué, para em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué, para em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué, para em Jericó, e as muralhas ruirão. Um abraço, boa noite, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.